Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal sobre trade esportivo. O meu nome é Theo Borges e eu estou aqui hoje para fazer junto com vocês o nosso planejamento de trabalho para esse dia 29 de abril, uma sexta-feira, os últimos 2 dias do mês de abril, que está passando muito rápido. Aliás, já foi, né? A sexta-feira costuma ser um dia um pouco mais reduzido em relação à quantidade de jogos. A gente teve uma semana muito cheia de competições europeias, Conference Europa League, Champions League, muitas competições também sul-americanas, né, a Libertadores e a Sul-Americana. E agora a gente tem uma redução um pouco de jogos para que sábado dê aquele estouro, como de costume, tá? Vou falar então sobre a Bundesliga 1. Temos um confronto bem interessante aqui entre União Berlim e Greuther Fürth. Vocês vão ver o quão importante esse jogo para a União Berlim. Temos alguns jogos de Bundesliga 2. Eu vou mostrar para vocês o que é importante nessas últimas 3 rodadas da Bundes 2, tá? Um jogo extremamente importante também para o Sevilha. E temos Série B do Brasileirão, tá bom? Antes de começar, vou pedir aquele favor. Eu sei que é chato, mas eu vou esquecer no final. Se você puder, se inscreve nesse canal e ativa as notificações. Muita gente me assiste e não é inscrito. Muita gente se esquece de se inscrever, então se inscreve de uma vez e deixa o like no vídeo que ajuda demais. Assim a gente consegue alcançar aquela galera que está começando e passa para ela uma mensagem bem mais realista nesse início e evita, talvez, né, algumas quebras de cara, né, de banca e tudo mais. Vamos começar então com a Bundesliga 1, União Berlim e Greuther Fürth. Eu não sei se é assim que fala, né, mas geralmente eu chamo assim de Greuther Fürth. Essa cotação do União Berlim, ela só deve ter acontecido contra o Greuther Fürth. Talvez seja a primeira vez que eu vejo o União Berlim com uma odd tão baixa. E isso se deve à moral. O União Berlim hoje ele chegou na semifinal da DFB Pokal e foi eliminado pelo Leipzig. E aí no jogo, né, foi um replay, né, no jogo pela Bundesliga contra o Leipzig, ele virou o jogo no final por 2-1, ou seja, vem também o mercado muito carregado por essa vitória do União Berlim no último jogo contra o Leipzig, mas tem a questão do Greuther Fürth já está rebaixado. Então, nesse momento ali, não sabe-se muito o que esperar da equipe do Greuther Fürth. Será que os jogadores estão se esforçando para renovar contrato? Muita gente está forçando para sair da equipe. Alguns jogadores vão se esforçar para quê se já está rebaixado? Fica essa sensação e aí eu tento encaixar essa odd do União Berlim nesse contexto. Não sei se você consegue. Eu tenho muita dificuldade. Eu até entendo que o Greuther Fürth já está rebaixado e tudo mais, mas pelo DNA da Alemanha não costuma ser equipes que se entregam, né? A gente vai ter na Bundesliga 2 essa semana o Hamburgo, o Aue, o Ingolstadt e o Aue, os dois estão rebaixados, eles vão pegar o Hamburgo e o Darmstadt. Não me passa uma sensação de facilidade de vitória do União Berlim. Por isso essa odd de 1,28 para mim, 1,30, não é uma odd boa para trabalhar back, não é uma odd que eu vou buscar um cenário de back no jogo, tá? Mas se eu puder dar minha opinião, sinceramente, eu acredito que o União Berlim é muito mais time e tem muito mais motivação. Se a gente pegar aqui, com a vitória no último jogo contra o Leipzig, o União Berlim chegou a 50 pontos e chegou na marca aqui da Conference League, né? Europa Conference League, sexta colocação. E está a 4 pontos da zona de Champions. O União Berlim já teve dentro dessa zona, saiu por um momento bem ruim e vem agora, se eu não me engano, de 4 vitórias seguidas, exatamente, 4 vitórias seguidas na competição. O Greuther Fürth a gente não precisa nem analisar, né? Realmente é um time rebaixado, fez uma campanha horrorosa, foram 17 pontos até agora só, mas eu vou mostrar para vocês alguns dados que vão alarmar alguns cenários que pode funcionar nesse jogo. Vamos lá, no nosso PDF de apoio. Tem aqui a primeira questão que é o Greuther Fürth não venceu nenhuma partida fora de casa. Isso é uma coisa muito relevante, tá? E somente em 27% dessas 15 partidas que ele disputou, ele saiu na frente. E nenhuma delas ele conseguiu manter a vantagem. Então é um time que mesmo que saia na frente, tem muita dificuldade de vitória fora de casa. Mas é um time muito bom fora de casa para ambas marcas, porque apesar de perder, ele acaba sempre achando um golzinho. O ataque é horroroso, a defesa é péssima, uma das piores do campeonato, chega a ser pau a pau ali com o Hertha, mas é uma das piores do campeonato. O União Berlim não é nenhum supra-sumo também dentro de casa, mas tem um bom contra-ataque. E isso pode funcionar caso o time do União Berlim saia na frente. É bem provável que o Greuther Fürth se exponha, né, mesmo já rebaixado, e acabe dando espaço para o time do União Berlim
ampliar no contra-ataque, tá? Então eu não vejo valor nessa odd de 1,28, para ser muito sincero, mas acredito que o União Berlim deva vencer esse jogo, e se o União Berlim sair na frente, deve até ampliar a vantagem sem muita dificuldade, tá? O problema é esse jogo se arrastar no 0 a 0, por isso que eu não quero ficar me expondo nessa odd de 1,28, e eu como trader só não vou buscar uma leitura para back, porque eu não estou acostumado a ter um time como União com essas odds tão baixas, tá bom? Na Bundesliga 2, nós temos aqui todos os jogos no mesmo horário, todos os jogos às 1h30, e por isso que eu aconselho você a filtrar o que é importante. Vamos lá. Primeiro, Werder Bremen e Kiel. Um jogo entre o líder da competição, o Bremen goleou o time do Schalke num estádio lotado na rodada passada. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui que tá complicado. Melhorou. O Werder Bremen meteu 4-1 no Schalke na rodada passada, confronto entre vice-líder até então Bremen e líder Schalke, e eles inverteram o papel. O Schalke agora é vice-líder, o Bremen goleou o Schalke com o estádio completamente lotado e mais uma vez o Bremen vem jogar em casa com uma odd de 1,40. Foi assim contra o já rebaixado Ingolstadt, não venceu. Foi assim contra o Sandhausen, meio de tabela, 1,40 também, não venceu. Foi assim contra o Nuremberg, a 1,40 também, mesmo o Nuremberg brigando pelo acesso, não venceu. Todos os 3 jogos 1-1. Tá? Então eu não consigo confiar nesse back ao Werder Bremen. Sinceramente, a Bundesliga 2 ela não aceita esse desaforo de odds tão baixas. Eu até entendo que o Kiel não briga por mais nada, mas essa odd do Bremen não me interessa para back e eu aconselho você a ficar de olho no mercado de gols, principalmente se o Bremen abrir o placar, que é uma situação diferente do que aconteceu nos últimos 3 jogos que ele fez em casa com essa cotação. Todas as vezes ele saiu atrás e teve que ficar buscando uma situação para empatar e conseguiu empatar no final. E aí era mais difícil buscar gols. Então, se o Bremen sair na frente, vale a pena buscar gols, porque o Kiel não rasga muito na cabeça, ele vai para cima e vai dar espaço. E o Bremen com o estádio cheio, líder da competição, já vencendo por 1-0, vai querer ampliar, pode ter certeza disso. Agora, se o Kiel sair na frente, eu não vou trabalhar gols aqui, porque vai ficar mais ou menos aquele cenário do Bremen tentando empatar o jogo. E aí fica mais complicado, tá bom? Então eu vou marcar aqui mercado de gols, tá? Outro jogo para ficar de olho é São Paulo e Nuremberg. O São Paulo é ainda o melhor mandante da competição, mas não vem fazendo boas atuações em casa, porque ele vem tendo uma síndrome de time grande. Eu vou explicar. Ele faz o primeiro gol e fica querendo manter a vantagem, fica querendo passar para o lado, né? Evita de ficar contra-atacando, coisa que a característica dele é 100% essa, é marcar e continuar agredindo, tanto é que nas primeiras rodadas da competição em casa foram uma sequência de goleadas muito grande, né? Ele fazia o gol e não parava, e era 4, era 5, era 6, mas isso mudou. Então parece que a equipe está querendo, com esse desejo de se classificar, vocês vão ver a classificação aqui do São Paulo na tabela, olha só, o São Paulo tem 53, com esse desejo do São Paulo em subir, a equipe marca primeiro e fica segurando. Nesse jogo eu acho que isso pode acontecer de novo, porque é um confronto direto, são 3 pontos que separam os dois. O Nuremberg é uma equipe que, na minha opinião, é o menos preparado de todas elas, porque quando precisou ele não conseguiu mostrar. Mas se isso acontecer de novo, eu vou evitar trabalhar também o mercado de gols. Não que eu não possa buscar um limite, um over à frente, mas longas exposições nessas disputas de confronto direto, onde uma equipe pode reduzir o ritmo para buscar segurar a vantagem, não me agrada, tá? Então, se você for trabalhar aqui, fica de olho no mercado de gols para tentar buscar uma situação um pouco mais plausível, um pouco mais palpável, tá bom? E o último jogo, e importante demais, é o jogo do Sandhausen com o Schalke. Mais importante para o lado do Schalke, né? O Sandhausen, a última goleada que ele teve contra o próprio Nuremberg em casa, olha aí, o Nuremberg precisava vencer, tomou uma goleada do Sandhausen, o Sandhausen fora de casa. O Sandhausen tem 38 pontos na competição, a distância dele para o Dresden, que é o primeiro time na relegation, é 8 pontos. Faltando 3 rodadas para acabar, são 9 pontos para ser disputado, é muito difícil imaginar que o Dresden vai vencer as últimas 3 e o Sandhausen não vai pontuar. Por isso eu acho que o Sandhausen não vai mais cair, entre aspas, e não vai mais ter que disputar os playoffs de relegation. Então é um time que não briga mais nada, por mais nada, né? Mas vai enfrentar o Schalke que briga. O Schalke acabou de tomar um vareio em casa por 4-1, né, como eu falei, perdeu a liderança da competição. É difícil perder essa vaga de acesso, mas tudo pode acontecer, né? O Hamburgo já perdeu várias assim.
e precisa vencer. Essa cotação de 1,80 para match odds pode até ser boa, mas toma muito cuidado. Eu não trabalho match odds aqui, então muito cuidado com isso. E eu venho para trabalhar assim o mercado de gols e não duvido que o Sandhausen consiga marcar também contra o time do Schalke, porque é um time muito chato e nos últimos jogos a gente vai ver que o Sandhausen vem apresentando muito problema. Ó, marcou 4 contra o Nuremberg, fez 1 no São Paulo, 2 no Dresden, 1 no Bremen, aí perdeu de 1-0 pro Hansa Rostock, mas marcou contra o Darmstadt, venceu o Hannover por 3-1, 1-1 no Heidenheim, 1-1 no Hamburgo, ou seja, é um time que está sempre produzindo também o seu gol. Beleza? Os outros 2 jogos, o Hannover com o Karlsruhe, não vale de muita coisa, apesar da distância do Hannover para o Dresden ser de 6 pontos, é um pouco mais arriscado do que o Sandhausen. Uma vitória basta, um empate já fica mais tranquilo. Dependendo do resultado do Dresden, nem isso precisa. Mas sempre que esses 2 jogos aqui, ó, por exemplo, Heidenheim e Düsseldorf, e Hannover e Karlsruhe, como eles não valem de praticamente nada, são esses jogos aqui que você vai encontrar as melhores oportunidades de alavancagem e de trabalhar mercado de gols. Porque é um entretenimento, né? Geralmente a Bundesliga é assim, os jogadores jogam para renovar contrato. Fica de olho aqui que eu nem vou marcar para gols, mas eu aconselho você a observar que pode ser um jogo interessante. Às vezes você está procurando oportunidade a 1,40 no Bremen, a 1,80 no Schalke, a 1,90 no São Paulo, e a oportunidade está aqui, ó, no Heidenheim com o Fortuna e no Hannover com o Karlsruhe. Fica de olho, tá? Sevilha e Cádiz. Bom, vocês sabem o que eu vou falar. O Sevilha é um dos melhores mandantes da competição com 11 vitórias em 16 jogos. Se a gente pegar aqui a parte de estatística, eu vou encontrar aqui na La Liga, tá aqui, ó. 75% das vezes que o Sevilha joga em casa, ele sai na frente, tá? E o Sevilha falhou em marcar em apenas 6% desses jogos em casa. É uma equipe muito boa para se trabalhar back, mas isso não quer dizer que o Sevilha não pode tomar gol. Ele toma, tá? Sevilha teve ambas marcam em 56% das vezes em casa. Então é um time que toma gol também. Mas o que eu busco quando eu trabalho em back? Eu busco o primeiro time do adversário, do favorito em casa, no primeiro tempo. Então eu vou buscando esse padrão. Se o Sevilha me der esse padrão, excepcional. O Cádiz, fora de casa, tem 3 vitórias apenas, né? Saiu na frente em 40%, mas só manteve 20% delas. Os últimos jogos do Cádiz, estou espiando aqui, ó. O Cádiz perdeu para o Bilbao em casa, venceu o Barcelona no Camp Nou. Isso é preocupante. Então toma cuidado. Tá? É bom até dar uma olhada nos melhores momentos daquele jogo para ver como é que foi essa vitória. Eu lembro que eu tenho esse gol de memória, mas eu não sei como é que foi o jogo todo em si. Não sei se foi um gol esporádico ou se ele foi trabalhado. Os últimos 3 jogos entre Sevilha e Cádiz, o Sevilha venceu 3-0, 3-1 e 1-0. Tá bom? Então eu vou colocar aqui Back Sevilha para ficar de olho. Afinal de contas, o Sevilha precisa vencer, porque ele também está disputando uma vaga aqui na Liga dos Campeões. Tá? Na Primeira Liga de Portugal não temos nenhum jogo, pelo menos para mim, tá? Um jogo interessante. O Famalicão com o Estoril é um jogo um pouco mais de meio de tabela, tá? Vocês estão conseguindo ver aqui. O Famalicão ainda tem risco de queda, mas eu prefiro ficar de fora. Na Superliga da Turquia, o Fenerbahçe pega o Gaziantep, acho que é assim que fala. O Fenerbahçe não tem, acho que, mais chance de título, né? Faltam 4 rodadas para acabar. Tem, mas é muito difícil, tá? Então eu vou ficar de fora também dessa odd baixa aqui. E por último, Série B. O Londrina pega o Vila Nova. Uma odd parelha, normal, padrão Série B. Se eu fosse trabalhar aqui, seria no mercado de match odds em correções na pior equipe em campo. E o nosso líder Bahia, né? Se eu não me engano é líder. O líder Bahia enfrenta o Ituano fora de casa com uma odd de 2,90, hein? Olha que diferença quando colocam essas odds muito baixas na Série B. Olha como é que faz diferença. Aqui é um jogo bem parelho. 2,90 essa odd. Eu acho que é isso, né? 2,90 a odd do Bahia. Alta, hein? O Ituano tem uma vitória apenas dentro de casa. Mas é cedo para falar, né? É cedo para falar. Se eu fosse trabalhar os 2 jogos sem viés, trabalhando correção no match odds contra a pior equipe em campo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, sem problema. Eu falo muito disso no meu método de trabalho do Leia Pior Equipe em Campo, que eu tenho no YouTube, eu sempre deixo aqui para vocês. Tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. É uma sexta-feira mais curtinha mesmo, pelo menos para mim, tá? Tem umas outras coisas aqui por aqui. Essa semana eu vou fazer uma atualização
no meu PDF de apoio. Vou colocar alguns dados específicos que algumas pessoas estão pedindo de HT, tá? E também vou acrescentar ligas sul-americanas e algumas ligas também europeias, um pouco mais do submundo, tá bom? Você que é membro do canal, você pode, óbvio, dar alguma sugestão para mim nos comentários. E, óbvio, você que não é membro do canal e quiser ter acesso ao PDF de apoio, que é um a mais que eu deixo aqui para a galera, apesar de vocês sempre verem aqui na tela, eu sempre deixo para vocês aqui. Tem pontos fracos, pontos fortes, jogadores chaves, momentos de gol, enfim. Eu sempre deixo para vocês aqui, para quem é membro do canal. Tem mais um jogo que eu estou vendo aqui, que é o jogo do PSG, que eu não falei sobre ele. Tá aqui, ó. Até desci e consegui ver. Mas vamos ser sinceros, meus amigos, o PSG já foi campeão. Então, se o PSG já colocava uma equipe mista de vez em quando, imagina agora. A galera de férias, né? Deve ter uma barca lá no PSG. Eu, sinceramente, não fiz a Ligue 1 quase que o ano inteiro. Se eu fiz 2 ou 3 rodadas foi muito e foi o suficiente para eu pegar um ranço do PSG. Então, sinceramente, para mim, não me serve, tá? Eu vou ficar de fora. Beleza? Bom, daqui a pouco a gente se vê no final de semana, né? Se você quiser me acompanhar no Telegram, o link está aqui embaixo. Link do Leitura também, se você quiser trabalhar junto comigo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações e deixar o like. E se quiser participar do sorteio de sempre aqui da minha parceira Betfair, hoje eu esqueci de colocar a blusa da Betfair, você pode se inscrever na Betfair com o link que está aqui embaixo para ganhar um bônus de R$200 e, lógico, conferir no primeiro comentário fixado o regulamento desse sorteio. Um grande abraço, juízo não inventa moda, faz o arroz com feijão e a gente se vê amanhã. Um abraço.